Graça e paz, meus amados. Mais um último pedidinho aí, se porventura você tem um lugarzinho do seu lado aí, você, né? Acho que tem alguma coisa para cá, tem alguns lugares aqui, assim ficamos todos bem acomodados. Queria convidar que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, alguns versos muito conhecidos. Do verso 13 ao verso 16. Eu quero pedir que a gente pudéssemos ler juntos esse texto. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela graça dessa manhã tão bela que o Senhor nos dá. E o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor ministre ao nosso coração. Sei que assim o Senhor já o fez, desde o momento em que aqui chegamos, quer seja pelas leituras, pelos cantos, pela participação do coral, e acima de tudo, ó Pai, pela Tua presença no nosso meio, através do Teu Espírito nos nossos corações. Nosso desejo, ó Deus, é que seja muito além de palavras, mas que seja a Tua presença santa nos edificando nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, o mundo está mudando cada vez mais rápido, já percebeu? E para quem vive aí, está na sua casa dos 50, 60, 70, ainda a gente percebe que o negócio está cada vez mudando. Mudou muito o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto cultural. Eu falei, muita coisa mudou para melhor, né? Ninguém, acho que gostaria que continuasse a ter que buscar água, né, com um balde na cabeça, né, para trazer para casa, ou então viver ali com uma luzinha de vela ou de uma lamparina, ou ter que andar, né, como conta a história, quando começou essa igreja construída e as ruas ainda não asfaltadas. Mudou características, mudou estrutura. Mas eu posso dizer a você que em muitas coisas o mundo também está capotando, o mundo acaba virando de ponta cabeça. E quando a gente olha para a igreja, a gente percebe também que muitos movimentos aconteceram nos anos que se passaram. A igreja também mudou. E esse é o grande perigo, e esse olhar que a gente tem que ter, tentando perceber até onde essas mudanças realmente condizem com aquilo que faz parte do reino de Deus. Nós vivemos no mundo, não temos como ser retirados do mundo, mas ao mesmo tempo o chamado de Deus é que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo. Quando eu olho para a própria história do protestantismo, quando você vai ver isso, eu lembro um pouquinho, né? Antes da década de 80, nós não tínhamos tantos cristãos como temos hoje. Não tínhamos tantas igrejas como temos hoje. Mas uma coisa era interessante. Por um tempo na história, os protestantes, ou crentes, né, como nos chamavam, eram vistos com certo medo. A história, né, que hoje já não tem mais, né? Quem tem uma Bíblia preta aqui? Né? É difícil quase que você encontrar uma Bíblia preta. Mas nós éramos considerados, né, os homens, ou o pessoal que traz aquele livro misterioso. E até diziam que você tinha que tomar cuidado com eles. Tomar cuidado com ler, porque aquilo de alguma maneira podia meio que enfeitiçar, né? E você poderia querer ainda adentrar nessa seita ou qualquer coisa assim. Mas então tinha um pé atrás com os protestantes, ou que nós chamamos de crentes. Hoje já é mais tranquilo, porque hoje é evangélicos, né? A partir dos anos 80 cresceu muito. A igreja começou a ganhar destaque.
Pessoas começaram a entrar em áreas, quer seja pública, televisão, mídias, e começou a dar destaque, e igrejas foram para a televisão. Em certo ponto isso foi bom, porque o evangelho se tornou conhecido. Mas por outro lado também, à medida em que todo movimento ele cresce, muitas vezes ele vai perdendo a seriedade, porque muitas vezes as pessoas não se deixam ser trabalhadas. Eu me lembro numa época que contam, eu peguei acho que só um pouquinho, era muito novo, em que esses mesmos crentes que muitas vezes eram tidos, que tinham medo, quando se tinha que contratar alguém e soubesse que era protestante, falava assim, pode contratar, porque esse é um homem de uma palavra só, essa é uma mulher de uma palavra só. Em toda a história, quando se tinha um lugar onde um cristão tinha um comércio, todo mundo sabia que podia ir lá, porque a balança lá ia ser correta, não iam roubar nada, que o preço ia ser um preço honesto. Aquela história, que no mundo do fio, o cristão ainda era mais, mas foi passando o tempo. Hoje, quando alguém diz que é cristão, o pessoal tem medo de contratar. Eu passei por algo, eu me lembro que lá no meu começo de ministério, há 30 anos atrás quase, eu fui fazer um crediário em um local para fazer aquelas compras, quando estava começando o cartão de crédito ainda, E a primeira vez que eu fui como pastor lá, tá certo, pastor, e colocaram lá. Eu lembro que eu fui renovar uma vez e falaram assim, não, o pastor tem que apresentar toda uma documentação. Porque os pastores começaram, na verdade, a dar calote, a falar coisas que não devem, pedir tanto dinheiro. Bom, em suma, nós entendemos que nós vivemos num mundo e muitas vezes sem perceber parece que o mundo vai adentrando as portas e vai mudando a própria característica da igreja. Isso é um perigo. Eu não sei se você acompanhou nessa semana que passou, os mais antenados aí vão perceber, quando a gente fala em contextualizar o evangelho, é uma coisa importante, porque você fala a palavra na língua do povo, mas de repente o pessoal quer ser extremo, e tem uma música aí que eu estou vendo que a moçada já deu um sorrisinho, que o nome da música é A Fé que Ganhou, a fé ganhou, e na verdade ficou mais conhecido como Auê. Essa é uma música feita por um cantor evangélico tal, e foi lançado, e realmente deu um auê. Deu um auê porque acho que ele tentou contextualizar tanto o negócio, que ele enfiou um monte de elementos, na verdade, que dá sentido duplo. Coisas que vêm de algumas áreas de cultos não cristãos, e foi trazendo, não quero entrar no contexto de cada coisa dessa música. É uma música alegre, mas fala do tal do Zé que chegou, fala da Maria que sambou, fala da saia que rodou, uns negócios assim que não estamos acostumados. Então, os evangélicos, levantaram, o que é isso? Essa música parece mais ser de um negócio do que exatamente cristã. Mas sabe qual que é o grande problema? É que essa música nem fala o nome de Deus uma só vez, não fala o nome de Jesus uma só vez. Fala de alegria, fala de ser recepcionado, fala de você, não há discriminação, porque, vamos dizer assim, no reino se recebe todos. Mas o grande problema é que muitas vezes, nesse desejo de querer fazer a igreja aberta e conhecida, a gente acaba fazendo o que a gente chama de auê mesmo, e a igreja vira um auê. Por isso, muitas vezes, nos perdoem aí, quando jovens, adolescentes, tudo que vão fazer alguma coisa, e fala assim, olha, cuidado com isso, porque na verdade tudo tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Ronaldo Lidório, um missiólogo muito respeitado por nós na nossa igreja, quando ele vai tratar dessa questão cultural, ele é muito assertivo, mostrando que na verdade nós vivemos em um mundo e o evangelho se manifesta no mundo. Então a gente pode dizer que o evangelho é cultural, porque Jesus se revelou dentro de uma cultura, ele veio dentro do judaísmo, ele viveu ali, ele participou das festas. Mas também o evangelho, ele é transcultural, porque esse evangelho pregado pelo Senhor Jesus, ele saiu do escopo apenas do judaísmo, e ele chegou aos gentios, do qual nós fazemos parte.
Então o evangelho vai chegar em todo mundo, e ele vai ter que saber aquilo que traz daquela cultura, aquilo que não traz, e esse é um desafio. Mas ele continua dizendo que o evangelho ele é supracultural. Conquanto que há muitas coisas culturais que sejam importantes. Por exemplo, quando um missionário vai para uma nova nação para pregar o evangelho, é importantíssimo que ele aprenda a língua daquele povo. Porque ele ao falar, ele fala do coração. Tivemos um missionário há pouco tempo, um casal que trabalham entre os indígenas, fazendo a tradução oral da Bíblia. Muitas vezes para etnias pequenas, pessoas com 300, 200 pessoas, mas ainda assim estão trabalhando para que o evangelho seja traduzido para aquela língua. Por causa da importância, a língua é algo cultural. E sem que eu entenda a cultura, eu não tenho como fazer com que o evangelho seja entendido. Mas Ronaldo Lidório, ali ainda falando que o evangelho é cultural porque ele se manifesta numa cultura. Ele é transcultural porque ele vai de uma cultura para outra. Mas ele é supracultural porque o evangelho está acima. Não é a cultura que define como deve ser o evangelho. Não é a cultura que muda aquilo que nós temos que fazer como cristãos. Mas é sim o evangelho que vai mostrar como que é a moral, como que é a vida, como que é o viver do cristão naquela comunidade. Por isso, em último caso, ele diz que o evangelho é contracultural. Muitas vezes, como cristãos, nós temos que entender que nós estamos vivendo em um mundo e nós vamos, sem perceber, sendo afetados por ele, porque nós não percebemos que nós somos cidadãos de um reino que vai ter que ir contra a cultura desse tempo. E justamente nessa cultura de hoje, confusa, pluralista, hostil, talvez fosse um ambiente bem parecido com aquele para quem Jesus trouxe essas palavras, dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nos fala de uma cidade, construída sobre um monte que vem iluminar a tudo. Por isso, quando nós olhamos para esse reino que nós dizemos que é contracultural, há de se pensar de que nós vivemos, parece que o mundo meio de ponta cabeça. Estou falando do nosso ponto de vista. Porque aquilo que é honrado, aquilo que é defendido pelo mundo aí fora, no evangelho de Cristo é o contrário. A gente vai dizer que hoje aí fora, as pessoas muito, que são mais louvadas são as ricas. Mas a palavra fala, isso está no começo desse texto, no capítulo 5, a partir do verso 1, nas bem-aventuranças, dizendo que alegres ou felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito. Quando o mundo vai mostrar que bom é aquele que está sarado, aquele que tem tudo certo, mas ele vai falar que bem-aventurado é o quebrantado de coração. Vamos pensar que no mundo bom é a alegria, é a festa, é o auê. E na verdade vai falar assim, que bem-aventurados são os que choram. Muitas vezes entendemos que, e o mundo entende que o sucesso é o mais importante, mas a palavra fala que bem-aventurados são os humildes. Não é aquele que está lá em cima, mas aquele que com o coração humilde. Então a gente diz assim que parece que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, onde ele vai falar que os últimos serão os primeiros. Onde João Batista vai dizer assim a respeito de Jesus, que convém que ele cresça e eu diminua. Você entende que, conquanto que o Senhor nos ame, mas ele entende a natureza humana porque ele nos criou. Nós vivemos em um mundo em que nós necessitamos entender que nós não estamos vivendo tranquilamente. A visão que muitas vezes nós temos é que parece que a igreja se tornou como se fosse a ideia de um aquário. Sabe quando o aquário que você tem os peixinhos dentro, E ali, os peixinhos se sentem protegidos porque, tem um vidro que protege. Mas o problema é quando o aquário está mergulhado dentro do mar. Ele acha que ele está protegido porque tem um vidro, mas ele se esquece que a água que está do lado de fora pode estar também do lado de dentro. E é por isso que a chamada para nós essa manhã, e que eu gostaria de meditar um pouco com vocês, é que aquilo que o Senhor nos chama a ser, que é o sal da terra, a luz do mundo, e nos mostrando essa visão de uma cidade construída, como que é viver como cidadão do reino. Qual que é o desejo de Deus quando estamos aqui, quando saímos aqui da igreja? O que Deus requer de mim e de você? Bom, a primeira coisa que eu sei que a gente não pode se esquecer é que o Senhor nos chamou a ser sal.
E a gente pode entender esse sal como sendo a vocação singular, aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E como que a gente pode entender isso? Você já escutou muitos sermões sobre essa questão do sal, só quero lembrar algumas coisas. Para nós, a importância do sal, muitas vezes no tempo de hoje, é para comida, né? Para tempero, para dar gosto. E sempre na história também serviu para isso. No entanto, quando você vai estudar, em alguns momentos da história, o sal também foi usado para trazer um equilíbrio na terra, até como fertilizante, para acertar pH, eu sei lá o que, se tiver alguém aí me corrija depois, mas foi usado para auxiliar nessa questão de plantação. Mas o principal uso do sal foi para preservação. No momento em que não havia maneiras de preservar com energia elétrica, com geladeira, era o sal que preservava a carne da putrefação, de realmente se decompor. E Jesus olha para aqueles que estão ali e fala assim: vocês são o sal da terra. A primeira coisa que ele nos chama a atenção é que o sal em si, ele tem uma natureza diferente. O sal tem uma composição que faz com que a presença dele em algum lugar mude aquela consistência, ou pelo menos preserve. Mas a primeira coisa é que o sal, ele mesmo tem que se preservar. Muitas vezes quando nós olhamos, para essa questão da igreja, olhamos para a nossa própria vida, fala assim: olha, eu coloquei vocês, então a primeira coisa é que vocês têm que ser puros. Vocês precisam entender que antes de vocês, de alguma forma, preservarem o mundo em que vocês estão, vocês mesmos são preservados. Porque logo em seguida Jesus vai dizer, no texto, que se o sal se tornar insípido, o que faz? Não serve para nada. Vai ser jogado e pisado pelos homens. E é isso que deve nos trazer um questionamento a cada tempo. O que significa ser o sal da terra? Será que significa que eu tenho que usar uma roupa diferente, E diga-se de passagem, hoje está um pouquinho calorzinho para estar de terno, tá? Já estou meio que começando a suar. Será que é o tipo de roupa que a gente usa? Será que é o fato de que a gente tem que viver assim, bom, nós somos sal, então a gente vai ficar todo mundo junto e aquela coisa toda? Não, quando Jesus vai descrever o que é ser sal, ele volta de novo àquele começo das bem-aventuranças. Primeiro, a bem-aventurança tem que fazer razão, tem que fazer sentido na minha vida, aquilo tem que ser uma realidade. Não adianta eu ter um discurso e falar para todo mundo: nossa, olha, nós temos que ser humildes, mas eu sou arrogante. Eu sei o que o sal faz. O ser sal faz com que uma pessoa seja humilde. A pessoa, mesmo durante um momento de dificuldade, no choro, ele sabe que tem alguém do lado dele. Mesmo quando ele tem fome de alguma coisa, ele sabe que Deus vai poder suprir. Então ele tem uma fome maior do que apenas a dele, mas fome de justiça, misericórdia. E aí vai tratando a questão do reino, mostrando que nós somos diferentes. Existe alguma coisa na composição da nossa vida que nos faz diferentes. Não é apenas a nomenclatura. Sabe aquela história? Alguém já aqui porventura trocou o rótulo de criança? Gosta de fazer isso, né? Trocar o rótulo em casa do negocinho, O reverendo Davi, tá? Reverendo Davi, você me escutar, o reverendo Davi sempre foi muito brincalhão com o reverendo Wesley, E o Davi sempre fazia um cafezinho, e de vez em quando ele levava um café com sal para o reverendo Wesley. O que é isso, Davi? O que é isso? Mas era numa brincadeira. Você imaginou você temperar uma comida, sabe? Tem gente que é tão senhor de si que nem experimenta, Imagina você receber um monte de visita e ao invés de você pegar o sal, você pegou açúcar. Eu sei que quando a gente troca o contrário é pior, Porque normalmente o sal é em pouca quantidade. Quando você põe açúcar, você põe um copo às vezes, Então imagina um copo de sal no negócio. Mas aí fica o problema. Porque muitas vezes, se o primeiro algo que vem no nosso coração, a gente não entende isso de que, não é que eu preciso, é que o Senhor fala o seguinte, que a presença dos princípios, a presença de Cristo na nossa vida, pela própria vocação, nos faz singulares, nos faz diferentes. Você é diferente. Você não pode ser igual a todo mundo. A tua família não é igual a todas as famílias. O modo de você viver não é igual de todos, porque se for, o que está acontecendo com o sal? Ele perdeu a sua qualidade.
E eu quero lembrar você, quando Jesus fala dessa perda dessa capacidade do sal, dizem os estudiosos que é muito complicado e que o sal, na verdade, é um composto muito estável e é difícil ele estragar, por assim dizer. Mas, no entanto, eu tenho que me lembrar, e diz os estudiosos, que naquela época o sal não é como dos dias de hoje. Diz que a maior parte do sal vinha de pântano e vinha com muita coisa misturada. E o sal, como ele é mais solúvel, então à medida que caía água, alguma coisa, acabava indo embora a essência do sal e sobrava um negócio que tinha cara de sal. Se você botasse na língua, ainda tinha um pouco de gosto de sal. Mas se você colocasse na carne, não preservava nada. Cara, mas não é. Porque Jesus está dizendo o seguinte: nós corremos o risco de ter tudo que parece com sal. A gente vem na igreja, dá o dízimo, faz tudo, mas na verdade no dia a dia a gente não é uma representação de alguém que verdadeiramente conhece a Jesus. Ou seja, quando eu estou próximo daquilo que está deteriorando, eu não faço diferença. Então a primeira coisa quanto ao sal é que ele em si ele é singular. E a segunda é que para o sal fazer efeito ele tem que esfregar. Você tem que esfregar ele na carne. Se você colocar a carne aqui, o sal aqui do lado, não faz diferença nenhuma. Mas você tem que, por muito tempo na história, a igreja pensou que tinha que viver separada do mundo, sabe? Nós temos que nos separar para não nos contaminar. Até estudando nela no seminário, a gente fala assim que a igreja, por um bom momento da história, entendeu que nós tínhamos que construir um muro para proteger os nossos adolescentes, proteger os nossos jovens, para que o mundo não entrasse. Quando na verdade deveríamos ensinar sobre a palavra a ponto de construirmos pontes para que os cristãos vão até onde está o mundo que precisa ser tocado e assim faça diferença. Sem isso, na verdade, fica complicado o nosso testemunho. Por isso é que a gente diz, né? O cristianismo em muitos pontos ele foi reconhecido como algo importante e bom, porque os cristãos ousaram estar no meio aonde precisava. Ousaram ser honestos quando tinha que ser honestos. Você vai ver na história, em momentos de catástrofes e de pandemias, quando todo mundo ia embora, sabe quem ficava para ajudar o povo? Os cristãos. Vai ver no começo ali, na ordenação dos diáconos, era porque havia preocupação com quem? Com os órfãos e com as viúvas. Aquela ideia de que quando nós olhamos para o mundo, nós temos que ser alguém operante, ou seja, nós vamos lá para poder fazer diferença. Deus, na verdade, tem que tocar o nosso coração e nós temos que reavaliar a nossa vida, para ver o quanto eu estou tão envolvido com o mundo, que as pessoas já não veem diferença nenhuma em mim. Não é que eu tenho que ser o chato, ou sabe, aquela pessoa que ninguém aguenta. Não é isso. Mas será que as pessoas reconhecem que realmente nós somos diferentes e que nós não compartilhamos as mesmas coisas? Você entendeu, meu irmão? Mas uma segunda verdade, ele diz assim que vós sois a luz do mundo. E luz nós vamos tratar um pouquinho de uma identidade. O que significa isso? Eu quero usar uma passagem paralela. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade onde existia um templo para a deusa Diana ou Artemis, ou seja, era um local assim moralmente degradado, onde havia subserviência, culto ao imperador e tantas outras coisas. E ele, ao grupo de cristãos que se converte naquele contexto, ele diz assim em Efésios 5, de 7 a 10: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos da luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus. Portanto, não sejais participantes, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos da luz. Quando a gente fala do sal, a gente está falando daquilo que a gente pode fazer em contextos específicos. Mas quando fala de luz, ele não fala que simplesmente nós temos luz. Porque quando ele fala anteriormente, sabe o que a gente não estava nas trevas, nós éramos trevas. Paulo olha para aquele povo e fala assim: olha, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são o quê? São luz.
Vocês entendem que há uma diferença nisso? Há uma diferença por quê? Porque quando nós entendemos que nós temos uma identidade, não tem como a luz não iluminar. Não é o fato de que anteriormente eu vivia em um contexto de escuridão, mas agora a luz de Cristo veio sobre a minha vida, e isso também aconteceu, amém? Mas a palavra é o seguinte: olha, vocês na verdade não estavam apenas nas trevas, vocês eram trevas, porque vocês faziam o que todo mundo fazia, pensavam do mesmo jeito, o coração era maldoso. Diz a palavra que o coração, do homem, ele é voltado e comandado pelo maligno, corrupto. Mas vai dizer o seguinte, que a partir do momento que Cristo entra na vida, tem uma mudança radical. Quando troca o coração de pedra por um coração de carne, nós continuamos a mesma pessoa por fora. Vão encontrar com você e falar assim: aquela balada amanhã. Você fala, mudou, mudou. Aqui você está vendo a mesma pessoa, mas uma coisa muito importante mudou aqui no coração. E quando a gente fala de ser luz, não se fala de acender um horário ou outro. Luz sempre vai iluminar. E quando nós pensamos isso, a luz simplesmente não tem que fazer força. A luz, ela ilumina onde ela está. Você entendeu? Na verdade, muitas vezes nós tentamos falar para a igreja: olha, nós temos que ser um testemunho vivo, nós temos que testemunhar do amor de Deus, nós temos que evangelizar, que mostrar o amor de Deus, e a gente faz curso de evangelismo, e ensinar o evangelismo na sua mão, com 5 dedos, e evangelismo explosivo. A gente arruma um monte de curso, quando na verdade a palavra fala o seguinte: olha, aonde você estiver como cristão, a tua luz vai estar brilhando, ou seja, você vai incomodar as trevas, você vai levar luz. A gente ensina, e já trabalhamos isso aqui na igreja, que essa luz, na verdade, é a demonstração visível daquilo que somos. Tem aquela ideia errônea, de que nós temos missionários que vão para campo, desligados de tudo, mas quando Deus olha para o céu, Ele olha para toda essa igreja e vê que Ele nos fez luz, e aí Ele nos chama como missionários aonde quer que a gente seja plantado. Você está ali no teu consultório, no teu trabalho, se você é cristão, não tem como você se esconder, amém? Não dá para ser crente agente secreto, porque se você for luz, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as trevas? Vai dar complicação, vai dar complicação. Quando nós entendemos a nossa missão, a missão que Deus delegou a nós, é de fazer diferença, e não é uma coisa que você tem que fazer assim, não. O que tem que fazer agora? Eu tenho que evangelizar. Não, é uma coisa natural, porque luz não precisa fazer força para brilhar. Aconteceu alguma coisa que não condiz, você vai e fala assim: olha, isso... Mas nós abrimos concessões para sermos aceitos, para sermos amados, para não sermos criticados. E aí então, nós começamos a entender que há um chamado muito maior do que simplesmente a gente fazer algo, é ser. É ser. A minha filha, a Giovana, a segunda filha, quando ela nasceu com icterícia neonatal. As mãezinhas de plantão sabem o que é isso, Amarelinho, 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 até o zoinho era amarelo. Aí então, qual que é o tratamento para icterícia? Bota dentro de um negócio com luz, Fototerapia, é isso que fala? Bota uma luz específica lá, e a luz vai tirando a bilirrubina ali do sangue, e aí o negócio vai mudando, Aí um pastor fala assim: olha, quando eu lembro disso, eu falo assim: olha, eu meio que comparo o cristão com essa luz, esse tratamento fotossensível, que à medida em que ele começa a iluminar, ele começa a trabalhar o coração daqueles que estão ao redor. Não tem como as pessoas que convivem conosco se continuar da mesma maneira. Não é uma terapia alternativa, tá? Não é o auê, mas é o fato de Cristo usar a sua vida de maneira normal e natural. Mas também temos que lembrar que temos que ser intencionais. E por último, meu amado, ele vai nos falar sobre uma cidade edificada sobre o monte. Uma coisa interessante, ele parte de uma coisa de que, nos mostrando, sal da terra e luz do mundo, e de repente ele fala de uma cidade, e é uma visão muito bonita, porque na época não tinha energia elétrica, hoje é tudo assim, é automático, vai escurecendo,
Hoje até os nossos carros, né? Eu estou mal acostumado, né? Eu peguei um carro que quando você entra dele, quando é noite acende a luz, quando é dia apaga a luz, você entra no negócio. Gente, eu já não fechava a porta de carro. Agora então, não fecho porta, não acendo luz. A cidade acende assim, mas na época não. Na época, para alguém ter iluminação, ele tinha ali uma candeia, ou ali não sei como que chama, né? Um tição aceso, uma vela, né? Ou a tocha, isso mesmo, uma tocha. E ele ali, uma luz só já faz diferença. Mas quando toda uma cidade começava a acender a sua luz, e aí a visão que ele tem, fala assim, uma cidade edificada sobre o alto, em que cada luz está acesa, essa cidade não pode ficar escondida. E isso na verdade mostra o quê? A importância da comunidade. Quando Jesus fala, ele não fala você é o sal da terra, você é a luz do mundo. O que ele diz? Vós sois. Você entende que ele já começa a tratar como comunidade? E isso é importante por quê? Porque a vida com Deus não é uma história única, minha, mas é uma história de uma comunidade. Deus entendeu que no plano dele teria que existir a igreja, com todos os erros, com todos os acertos, mas esse é o lugar que Deus quer usar como um projeto missionário, começa aqui. É aqui em que compartilhamos, é aqui que aprendemos, é aqui que entendemos o que ele quer da nossa vida. E como comunidade que ama, que interage, e uma comunidade que está preparada para mostrar quem é Jesus. Não é uma comunidade que vive apenas para se sustentar. Timothy Keller, quando ele fala no seu livro Deuses Falsos, ele fala muito a respeito de que, como cristãos, nós temos que desmascarar e substituir os vários ídolos do coração que existem na sociedade. Que bom que fosse só na sociedade, tá? Mas quais são esses deuses? O dinheiro, o sucesso, o poder, a aprovação. E então, ele começa a mostrar o seguinte, olha, nós temos que buscar algo, existe um diálogo, existe uma narrativa aí fora, contrário ao evangelho, que não aceitam a Cristo. E aí você tem muitas narrativas, a narrativa do individualismo, que todos pensam, não, eu sou o centro, do consumismo, eu sou aquilo que eu possuo, o naturalismo, o que importa é só a matéria, e relativo moral, não existe o certo e o errado, cada um faz o que quer, salvação através das próprias coisas que faz, e aí, né, autoajudas e terapias, meu amado, e aí ele chama para um contraste, nós temos que mergulhar nas coisas de Cristo. Nós temos que revisitar a história da salvação, a história desde a criação do mundo, nos conta a história verdadeira, de um homem caído, que sem a presença de Deus, tudo isso, sucesso e tudo vai acabar, porque vai para o túmulo. É rever a história de Cristo, Cristo que nasceu, que viveu, que morreu, mostrando que o homem por si mesmo, ele não pode chegar até Deus, porque a finalidade de tudo da igreja, ele vai falar no final, assim brilha a vossa luz diante dos homens, e assim com as suas boas obras glorifiquem o Pai de vocês, ou seja, glorifiquem a Deus que está no céu. Nós não somos igreja apenas para a gente poder estar aqui dentro reunido nesse culto cheio, lotado, coisa abençoada. Mas o negócio é quando a gente levanta daqui, você vai, não é para você se esfregar, tá? Mas você vai ali para poder de alguma maneira trazer restauração e preservação. Aonde quer que você vai, a luz brilha na sua vida. E quando nós estamos aqui como comunidade, nós nos apoiamos e nós trabalhamos. Por isso, quando você sai daqui hoje, a pergunta é, você está disposto como sal realmente a encarnar essas bem-aventuranças no seu dia a dia? E falar assim, olha, Deus me fez para fazer diferença no meu trabalho, na minha casa e tudo? Você está disposto realmente a entender que você é a luz do mundo e não importa onde você esteja, ali a luz está brilhando? Você está disposto a arregaçar a manga e servir também na igreja? E a última coisa, eu quero te lembrar, tudo que temos não é próprio nosso. A nossa luz é apenas reflexo da luz de Cristo. Quando ele diz lá, né, João escrevendo, fala assim, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que brilhou um dia no meu, no seu coração. Mas sabe o que ele faz de mim e de você? Um instrumento para propagar essa mesma luz que é a verdade de Cristo nas nossas vidas. Eu não sei como vai ser essa sua semana, mas eu queria que você repensasse. Por que você vai usar essa semana? Quando chegar no final dela, o que você fez para que vidas sejam transformadas, para que Cristo seja mostrado através da sua vida,
e para que o Senhor seja glorificado através de mim.